Olá, bem-vindos à TV Terra do Sol e está no ar o Notícias de Fortaleza. Bom, agora nós vamos falar sobre o projeto Meu Bairro Empreendedor, que tem ajudado os comerciantes locais do bairro Bom Jardim a melhorarem a vida por meio de cursos e capacitações do projeto. Para falar sobre o tema comigo no estúdio, o coordenador de projetos de desenvolvimento econômico, Paulo Barbosa. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Bom te ter de novo aqui com a gente, né, para falar desse projeto que tem sido já um sucesso, né, na vida das pessoas que passam por ele, né? Prazer é nosso, imagina. Vamos lá. Antes da gente falar sobre o projeto, uma curiosidade, né, que eu trago para a gente conversar um pouco, foi a respeito dessa mudança no perfil do trabalhador, digamos assim, né? Há um tempo atrás, a gente ouvia muito falar o desejo de ser, por exemplo, um funcionário público, né, de trabalhar de carteira CLT, né, era o que era mais procurado. E a gente teve uma mudança, né, nesse perfil, que hoje a frase que a gente mais escuta é: eu não quero trabalhar para ninguém, né, eu quero ser o meu próprio chefe, né? Assim, quais são as características que você pode enumerar para a gente que foi responsável, né, por essa mudança? Boa tarde a todos. Tem várias características que a gente consegue enxergar e que a gente tenta trabalhar nas pessoas, que é o que a gente normalmente chama de perfil empreendedor, né? Então a gente tenta desenvolver esse perfil empreendedor por meio de capacitações, de técnicas e orientações. E essa mudança ela se dá muito pela própria condição econômica, né? Então, naturalmente, os ciclos econômicos eles vão fazendo com que as pessoas procurem oportunidades de emprego. A gente vive um momento em que boa parte da população economicamente ativa não está encontrando emprego. A gente tem hoje 13 milhões de desempregados no país. A gente vive um momento de crise econômica fiscal. Então, o poder público também faz poucos concursos públicos e, naturalmente, as pessoas vão buscando novas oportunidades. Eu acho que o grande desafio nesse processo de se tornar um empreendedor é a gente conseguir dotar essas pessoas minimamente de capacidades e conhecimentos gerenciais para que elas possam se aventurar, né, que é uma grande aventura empreender, com o mínimo de conhecimento necessário para isso. A gente diferencia metodologicamente os empreendedores basicamente em dois perfis, né? Você tem o empreendedor por necessidade, que é aquele empreendedor que normalmente perdeu o emprego, precisa naquele mês ou a curto prazo gerar uma renda e aí ele acaba se jogando, né, na primeira oportunidade que surge. E aí ele muitas vezes monta um negócio, não tem o mínimo de conhecimento técnico gerencial para desenvolver aquela atividade. E a gente tem esses números que são bem tristes, que é a quantidade de empresas que fecham, né? A gente tem estatísticas do Sebrae de 2018 que a cada 4 empresas montadas, em até 2 anos, uma fecha. Então é uma taxa aí de pelo menos 25%. E tem o outro perfil, que é o empreendedor planejado. Aquele empreendedor que passa 6 meses, um ano, maturando a sua ideia, construindo o seu plano de negócio, estudando o mercado, tentando identificar quais são as melhores oportunidades, qual o melhor momento dele iniciar a sua atividade. E aí você, nesse perfil, você tem, de fato, uma perspectiva maior de acerto. E a gente tenta trabalhar isso. Tanto a gente tenta buscar os empreendedores que já iniciaram suas atividades por necessidade, a gente tenta melhorar a condição técnico-gerencial dessas pessoas, assim como nós temos também ações voltadas para preparar o empreendedor para o mercado. Então, ele tem uma ideia, tem uma vontade de ter o seu próprio negócio e a gente tenta preparar ele, dotar ele e até financiar, né, o início, a implantação dessa atividade. Tudo isso a gente tem hoje na Prefeitura de Fortaleza. Com certeza.
essa mudança, além desse cenário, né, que a gente vive econômico, né, tem também essa perspicácia da própria personalidade da pessoa que, graças aos cursos, né, aos incentivos, né, que temos hoje, a pessoa também se sente um pouco mais confiante para poder tirar aquele sonho do papel, né, porque a gente também escuta muito assim, olha, estou trabalhando de CLT aqui por enquanto, mas o meu sonho mesmo é ter a minha banca, né, em tal lugar. Então, eu acredito que ter esse acesso a esse tipo de programa também deve encorajar bastante quem está tentando sair desse emprego fixo, digamos assim, para ser empreendedor, né? Sem dúvida. E esse momento, né, essa quebra do paradigma dela sair do seu emprego formal, que garante, né, minimamente a sua renda ao final de cada mês, para ela ir, né, gerar renda e gerar emprego para outras pessoas é sempre muito desafiador. E essas pessoas que fazem essa opção, que se planejam para trilhar esse caminho, assim, são pessoas que normalmente têm sucesso, né? Porque elas maturam por muito tempo a sua ideia, normalmente elas fazem um planejamento para que essa mudança aconteça, né? De forma gradual. Né? O que a gente tenta, assim, que nos preocupa mais como poder público, né, pensando aí no desenvolvimento da economia, são aquelas que se aventuram sem um planejamento prévio, né? Porque é bem complicado, né? Então, mesmo você tendo estudado o mercado, mesmo você estando com pessoas lhe orientando, com profissionais, passando a vivência que eles já tiveram, cada empreendimento, cada negócio tem a sua vida, tem o seu perfil e tem a sua dificuldade, tem os seus desafios. E então, quem se planeja, quem se organiza, tem dificuldade, imagina aí quem se joga, né? Com certeza. Quem pega o seu capital, às vezes sai do emprego, recebe aí um valor e com esse valor aposta tudo, né? Ou parte dele num negócio. Então, esse precisa de muita ajuda e o poder público tem tentado chegar junto dessas pessoas para auxiliar. Com certeza. Agora vamos dar uma olhadinha. A nossa equipe foi lá, né, para conhecer o projeto de perto. Então vamos acompanhar o VT. Há um ano a rotina do seu Felipe é assim, bem movimentada. Tudo para deixar a pequena padaria perfeita para os clientes. Ter o próprio negócio sempre foi o maior sonho. Eu ainda era solteiro, né? Quando tinha esse sonho. Aí, graças a Deus, hoje não é mais um sonho, é uma realidade, né? A padaria foi aberta após seu Felipe participar do projeto Meu Bairro Empreendedor, iniciativa que tem o objetivo de promover a criação e ampliação de pequenos negócios. Uma oportunidade para essa técnica em ótica abrir a própria loja. Colocar em prática, né, um projeto que eu já havia em mente, né? E financeiramente ele veio me ajudar com qualificações, com financiamento, né? Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, o projeto Meu Bairro Empreendedor é realizado aqui no Bom Jardim e no Vicente Pinzon, no Grande Mucuripe. Desde que foi criado, em março de 2019, já realizou mais de 100 capacitações, concursos e palestras, o que beneficiou mais de 1.000 empreendedores. O Meu Bairro Empreendedor é um subsídio aos empreendedores do bairro, né, para que possa desenvolver essa economia latente aqui dentro da região. Joelson é um exemplo. Proprietário de uma doceria, ele participou de vários cursos no Centro de Referência do Empreendedor, uma capacitação que ajudou na administração do negócio. Até então a gente não tinha nenhuma formação de como administrar uma empresa direitinho, ter um controle de caixa e tal. E a gente veio atrás de capacitação, né, e fizemos alguns cursos, em qual hoje nós temos um controle de caixa, temos uma base para administrar a nossa doceria. Além das capacitações, o projeto também oferta consultorias, microcrédito, entre outros benefícios. Por conta das ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus, algumas atividades no centro estão suspensas. Estamos funcionando apenas com o Cine, né? E aquele empreendedor que tem o desejo de fazer o seu MEI, ele pode também procurar aqui a unidade, que será muito bem atendido, e é isso que estamos funcionando no momento. Acreditamos que em breve
nós voltaremos a todas as atividades normais. Muito bacana, né? Assim, eu acho que você começar, acho não, tenho certeza que você começar um novo projeto, tendo um embasamento, faz toda a diferença na trajetória e na saúde desse projeto, né? A gente conversava enquanto passava o vídeo. Acredito que uma das grandes dificuldades, né, que uma pessoa que esteja entrando para esse lado do empreendedor é essa relação entre contas de casa e contas da empresa, né? Principalmente quando está no começo. Conta pra gente como é que é se de fato é assim e quais são as principais dificuldades que o empreendedor tem hoje. Não, de fato, imagine que nós pessoas físicas, temos lá nossas dificuldades de fazer os nossos controles domésticos, né? Com certeza. Então, imagine que quando você vira uma pessoa jurídica, você nunca deixa de ser a pessoa física, né? Você apenas acrescenta um controle a mais. Então, você continua tendo as suas contas diárias da sua casa, suas contas domésticas, e acrescenta no seu dia a dia, né, o seu controle financeiro referente às contas jurídicas da empresa, né? E esse desafio, ele é diário, e se você não tiver ferramentas que hoje, né, são ferramentas tecnológicas, você tem vários aplicativos hoje que você faz o controle, o fluxo de caixa do seu negócio, faz a precificação do seu bem. A gente, nesses trabalhos que a gente vem realizando pela prefeitura, a gente já encontrou empreendedores que estavam já operando há 6 meses, completamente no prejuízo, porque ele não sabia o custo dele. Então ele vendia o produto abaixo do custo, né? Você imagina, ele não conseguia precificar todas as despesas que eram necessárias para que aquele produto fosse disponibilizado para o cliente. Uhum. Então ele vendia o produto dele a menos do que o custo, né? Enfim, ele já estava quebrado e não sabia, né? Então operava no negativo. Uhum. E são situações que muitas vezes o empreendedor ele não tem conhecimento para saber que isso está acontecendo. A gente tem diversos perfis, né? Tem pessoas que de repente têm uma facilidade muito grande de sozinho descobrir e aprender, né? A gente já topou com empresários que são semi-analfabetos e dão uma aula, né? Dão uma aula de negócios digna de aula de mestrado. Mas na maioria, são exceções, na maioria dos casos a gente encontra empreendedores que dominam a técnica, né, como a gente viu aí a ótica, né? Uhum. Então ela domina a técnica de fazer óculos, enfim, produtos semelhantes. E a gente precisa dotar ela para ela poder gerir o negócio, porque quando ela se dispõe a ter a ótica dela, a responsabilidade e os processos vão além da produção do óculo. Com né? certeza. Então, tem funcionários, ela tem que ter um contador para auxiliar no processo, né? Tem as contas diárias, tem a precificação do produto, né? Ela como técnica, ela só produziria as lentes, ela como gestora do negócio, ela precisa entender o custo da lente, o custo da armação, da energia elétrica, do funcionário, e isso tudo tem que estar refletindo nos produtos que ela está oferecendo. Né? Então, se ela não tem esse domínio, ela vai ter dificuldade, por exemplo, de fazer campanhas, né, de venda dos seus produtos, porque é básico. Né? O empreendedor ele não pode oferecer um produto abaixo do custo. Né? Ele pode reduzir a sua margem de ganho para criar campanhas, né? Enfim. Isso tudo muito bem estudado, né? E só consegue fazer isso se tiver conhecimento do produto e do negócio. Não consegue se desenvolver sem isso. Né? Isso é básico. E eu acho que o grande trabalho que a gente vem fazendo nesses bairros é pegar esses empreendedores, como a gente fala, pega pela mão e vai apresentando para ele as aplicações que estão disponíveis, vai apresentando muitas vezes para ele o negócio dele, né? Às vezes ele tem dificuldade de se reconhecer no negócio. E essa questão que você colocou de diferenciar a renda pessoa física da renda pessoa jurídica é super importante. O empreendedor tem que se pagar também. Né? Então a gente encontra casos do empreendedor não se pagar e aí ele começa a confundir as contas de pessoa física com pessoa jurídica. Então, um dos grandes papéis das nossas consultorias também nesse processo é definir prolabore. Então, o empreendedor está trabalhando, ele tem que ter o seu salário, né, o seu prolabore dentro da empresa, e a partir daí ele contar com aquele valor.
nem mais, nem menos. E ele entender e valorizar ali aquele trabalho que ele está fazendo. Com certeza. Bom, no próximo bloco nós vamos saber quem pode participar do projeto Meu Bairro Empreendedor. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta e comigo no estúdio o coordenador de projetos de desenvolvimento econômico, Paulo Barbosa. Bom, a prefeitura, né, por meio da secretaria, desenvolveu esse projeto que a gente, né, contou no primeiro bloco, que já vem ajudando várias pessoas, né, iniciou com 2 pilotos, né? Conta pra gente um pouco como é que funciona para se cadastrar nesse projeto, quem pode fazer parte desse projeto, né? Ou se ele é voltado somente para aquelas pessoas que estão morando naquele bairro, como é que funciona se eu estou em casa acompanhando e quero fazer parte desse projeto? O projeto ele é público, né? Então você é empreendedor da cidade de Fortaleza que deseja se formalizar, que deseja ver alguma oportunidade de emprego ou que deseja participar de alguma das nossas capacitações ou consultorias, ele é aberto, né? Uhum. A gente tem pessoas de outros bairros participando, tanto no Bom Jardim como no Vicente Pison, dos nossos serviços. A gente trabalha muito focado na região que nós estamos presentes, porque um dos pilares do projeto é o desenvolvimento econômico local. Mas naturalmente é portas abertas, né? Nesse momento a gente ainda está trabalhando, a gente não está com capacitações presenciais, né? Mas a gente já está realizando atendimentos no Cine, né? Devidamente agendados. E também já estamos realizando algumas consultorias com os empreendedores locais, ajudando eles nessa retomada, né? Momento que eles estão precisando bastante de um auxílio, de uma orientação, porque é muito necessário que eles otimizem a utilização dos recursos que vão ser aplicados nesse momento. Com certeza, né? A questão do empreendedorismo, ele já tem várias questões que podem, digamos assim, dar errado, né? Aí vem um momento, né, de pandemia que deve ter, com certeza, desestabilizado vários empreendedores, né? Como é que vocês trabalharam, né, com essas pessoas durante o momento, né, assim, de principal foco, e como é que tem sido o trabalho com eles até agora? A gente tem um banco, né? A gente já fez mais de 5.000 atendimentos ao longo desse último ano. Nós temos um banco com mais de 1.000 empreendedores. E esses empreendedores, eles participaram de um auxílio de renda mínima que a prefeitura ofertou nesse período de pandemia, que foi o projeto Renda Mínima. E a gente vem também tentando, nesse momento de reabertura econômica, auxiliar eles com consultoria. Hoje a gente trabalha na prefeitura com consultorias remotas, são feitas utilizando os aplicativos disponíveis para isso, por telefone, né, pelo 0800 081 4141, também é disponível para fazer esses agendamentos dessas consultorias e também para tirar alguma dúvida. E lá nós também estamos com técnicos à disposição da comunidade para tirar alguma dúvida sobre documentação, sobre tributação, sobre formalização e para fazer os agendamentos, se assim ele demandar. A gente tem uma expectativa de, a partir de setembro, começar a ofertar novamente as capacitações, isso a depender, de fato, da autorização legal, né? À medida que isso acontecer, a gente também retorna às nossas atividades. A gente já vem recebendo demandas locais, né? E a gente já tem uma agenda preparada, né, para essa retomada, com capacitações bem focadas na parte comercial, que acho que é um momento, principalmente a gente observou que muitos negócios conseguiram se sobressair nesse período de isolamento usando redes sociais, e a gente está com um pacote de capacitações voltadas para isso, né, para que esses empreendedores possam utilizar bem essa ferramenta, e que no geral é gratuita ou tem um custo muito baixo, né, e atinge um público que você... porque os seus consumidores estão na rede social, né? Você não consegue atingir esse público presencialmente. Então hoje é muito o custo de se fazer uma campanha de venda numa rede social é muito mais barato do que você fazer
por meio de outro tipo de meio de comunicação. E a gente vai trabalhar isso com eles, né? Vamos tentar dar o que eles precisam para poder gradualmente tentar retornar suas atividades, a normalidade e desenvolver o bairro, né? Desenvolver a economia do bairro. Com certeza. Falando um pouco novamente sobre o perfil dessas pessoas dos empreendedores locais, existem, digamos, os aventureiros, né? Existem aqueles que antes de começar faz todo um planejamento ou procura, né, um projeto como esse para poder ter a base, mas existem também aqueles que estão há anos trabalhando de maneira informal, né, que nem têm noção do tamanho que poderiam ser hoje se tivesse tido um acompanhamento, né, e acredito que quando você fala dessa pilar do projeto, que é voltado para esse empreendedorismo local, é muito isso, né, você fazer um resgate dessas pessoas que têm, por exemplo, uma padaria pequena, uma banquinha, né, e como é que tem sido a aceitação dessas pessoas para também estarem se registrando e tornando uma pessoa jurídica? A gente, antes de iniciar o projeto no Bom Jardim, a gente fez uma pesquisa com os empreendedores locais. A gente conversou com 494 empreendedores. A gente cadastrou esse número. E um dos apontamentos que nós encontramos é que 51% deles eram informais, né? E a gente até acredita que esse número seja um pouquinho maior, porque quando a gente abordava esses empreendedores, a gente não pedia comprovação se ele era formal ou não, né? Sim. Então, alguns podem ter, até pela questão da pesquisa ser feita pela prefeitura, omitido, né, o fato. Omitido essa informação. Sim. Então, a gente tem esse número e a gente sabe que e trabalha com eles nas nossas capacitações, nas orientações que a gente faz com esse público, da importância deles se formalizarem, e porque a partir dessa formalização eles podem não só ter garantias legais, como um microempreendedor individual tem, inclusive garantias de previdência privada, que ele pode, enfim, se acidentar ou se aposentar, né? Ele garante, né? Tem garantias mínimas em relação a isso, como também participar, buscar crédito em bancos, né? A gente tem parceria com os bancos oficiais, então, inclusive, o Banco do Nordeste abriu uma unidade ao lado do Centro de Referência do Empreendedor, lá no Bom Jardim. A gente vem trabalhando essa parceria com eles. E também para eles participarem de programas como o programa Bairro Compra, que é um programa que a gente trabalha dentro do Meu Bairro Empreendedor, que é voltado para compras governamentais. Então, eles precisam se formalizar para participar dessas ações, né? E a gente vem trabalhando isso, né, nesses empreendedores de uma maneira, usando o convencimento para isso, né? E tentando mostrar para eles o quanto pode ser vantajoso para eles estar dentro da legalidade, estar formalizado, poder vender para o município, se for o caso, poder vender para o Estado, ou um cliente que pediu uma nota fiscal ele poder emitir, enfim. Está dentro da economia formal. É super importante isso. Com certeza. Às vezes a pessoa fica muito preocupada com as taxas, né, que ela vai pagar e se esquece do grande número de benefícios que tem dentro da formalização da pessoa jurídica, né? Então, tirar essa amarra ou esse conceito errado é um grande desafio para vocês também, né? Sem dúvida. E até os clientes, né? Os clientes se sentem mais seguros quando comercializam, quando adquirem produtos ou serviços de empresas formais, né? Isso também gera um grau maior de confiança daquele empreendedor. E a gente tenta sempre dotar eles, né, deles se valorizarem, né? Então, quando você toma a decisão de empreender, você tem que pensar em crescer, né? A gente tem vários casos de empreendedores que começaram como microempreendedores individuais, hoje já estão como microempresas, já estão abrindo mais já estão abrindo uma filial, né? Enfim, é um processo que todo empreendedor tem muita dedicação aí, muito suor, né? Muito trabalho, mas que vence. É possível, vence, né? Sem sombra de dúvida. Temos vários casos na prefeitura de empreendedores que a gente acompanha que estão deslanchando. E é isso que a gente quer ver, né? É isso que a gente quer ver. E falando assim, a gente tem esses dois pilotos, né? Que é um no bairro Bom Jardim, e o outro? No Vicente Pison. Pronto. Como é que é feita a escolha desse bairro, né,
para que vocês possam ir para lá com a unidade de vocês? Como é que é feita a escolha do bairro? Visando o comércio local? Como é que funciona? Todos os meus bairros empreendedores, eles têm duas estruturas básicas de apoio. A gente tem o Centro de Referência do Empreendedor, que é onde acontece tudo isso que a gente está comentando aqui, capacitações, consultorias. E temos uma Rua do Comércio, que ela é selecionada com base em estudos técnicos, conversando com a comunidade para validar a percepção do poder público, se de fato aquele local ali é o coração econômico da região. E a gente procura bairros que tenham influência, né? Dentro desses bairros a gente procura aquela localidade que tem maior concentração de negócios, né? Sim. Por isso, e aí a gente lança a mão da Rua do Comércio, que é uma estrutura física, é uma rua diferenciada naquela área, com piso intertravado, iluminação de LED, calçadas largas, mobiliário urbano. Toda uma estrutura. Tudo uma estrutura para a gente trabalhar a economia, o comércio da porta para fora, né? A gente sabe que um empreendedor também quer andar num local arejado, arborizado, com calçadas largas, né? Digamos que tudo se vende, né? Tudo se vende. Então a gente trabalha da porta para fora e da porta para dentro a gente trabalha o empreendedor, o negócio dele, com as capacitações e a consultoria. É esse casamento que a gente tenta fazer. Muito bacana. A gente tem alguma previsão de novas unidades e bairros agora futuros, né, que a gente tem agora para esse ano, né, que eu falo? A gente tem um planejamento de pelo menos mais 3 unidades até o final do ano. Estamos aguardando as aprovações, as disponibilidades de pessoal, de recursos para a gente tentar fazer essa aplicação. Muito bacana. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já com mais informações sobre o projeto Meu Bairro Empreendedor. Estamos de volta. A população do Grande Bom Jardim conta com estímulo ao empreendedorismo local, o projeto Meu Bairro Empreendedor. Bom, a gente estava falando agora, né, sobre como fazer a escolha desses locais, né? Como que a Bom Jardim já é uma referência, né, por conta do projeto ali. Conta um pouco do serviço que é ofertado lá, né, e como é que tem sido essa evolução desse comércio local. Perfeito. Nós temos o Centro de Referência do Empreendedor como o nosso ponto de apoio. E lá nós temos uma sala voltada para atender o empreendedor. Então lá a gente oferece serviços, tira dúvidas, né, sobre tributação, sobre formalização, faz os serviços de formalização. A gente tem um fluxo mensal muito grande nesse ambiente mensal. Todo mês o empreendedor tem lá aquela taxa que ele paga, então eles nos procuram para imprimir o boleto, né, para auxiliar na retirada desse documento. Lá ele se formaliza, ele se informa sobre as capacitações, ele agenda consultorias. Nós realizamos consultorias tanto lá no ambiente como no empreendimento, né, do empreendedor. Nós temos um local para atender os trabalhadores. Então a gente também faz um trabalho de captação de vagas e de oferta dessas vagas para os trabalhadores. Então, diariamente também a gente tem esse perfil, que é uma unidade avançada do Cine, que a gente tem lá no Centro de Referência do Empreendedor. Então, diariamente, a gente tem trabalhadores que buscam oportunidades de emprego, a gente tem empresários que oferecem vagas de emprego e a gente tenta trabalhar esse fluxo, que é um ótimo casamento, né? Que é você trabalhar perto da sua casa, né? Isso é um conceito também que a gente trabalha dentro do projeto. A gente tem uma sala de consultoria, que é uma sala que a gente disponibiliza para os nossos parceiros. A gente não faz esse projeto sozinho. Temos vários parceiros que estão conosco no Meu Bairro Empreendedor. Parceiros como o Sebrae, parceiros como os bancos, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica. Parceiros como os conselhos, né, os conselhos profissionais. A gente tem uma parceria com o Conselho Profissional de Administração, com o Conselho de Economia, com o Conselho de Contabilidade, com o SESCAP, que é vinculado à área de contabilidade. Nós temos parceria com universidades,
Então, estão lá o Centro Universitário Unigrande, que fica próximo ao Bom Jardim, é na área de influência deles. A gente tem trabalhos com a Unifor, com a UFC, né? Então, é uma gama, né? E tem organizações que também se aproximam da gente, organizações do bairro. Somos é um parceiro, né, que trabalha várias ações conosco lá no Centro de Referência do Empreendedor do Bom Jardim. Enfim, temos também um ambiente que nós chamamos de sala de cowork. Lá é um ambiente que nós temos notebooks com uma boa internet, com um ambiente para reunião, e os empreendedores utilizam, vão lá, resolvem seus negócios, fazem reuniões com seus clientes. Lá a gente faz algumas capacitações, é um ambiente aberto, né? E a gente tem diariamente esse fluxo de pessoas que estão utilizando essa sala, né? Enfim, para estar, às vezes, buscando informação, às vezes não tem internet em casa ou no escritório, vai lá para o cowork, passa uma tarde lá, enfim, é um ambiente que serve bem a essa necessidade. Nós temos uma sala de treinamento, onde a gente faz as nossas capacitações, e temos um ateliê, que é a nossa joia. Temos um ateliê lá, com máquinas de costura. Nós temos mais de 12 tipos de máquinas diferentes, com várias funções, mesa de corte, enfim, toda a estrutura que uma costureira precisa para aprender e para empreender, né? Porque lá serve muito como self-service. Uhum. Nessa área de confecção, a gente tem uma especificidade que a maioria das peças de roupa, para serem produzidas, precisam de 2, 3, 4 máquinas diferentes, porque são processos de costura diferentes. Então, para fazer uma gola, você precisa de uma máquina específica. Para fazer uma costura reta, você precisa de uma máquina As pessoas nem específica. imaginam o processo, Não. né? Por isso que se criou as facções, né? Sim. E as facções, elas são pautadas exatamente em fazer um processo, né? Então, faz um processo porque só tem uma máquina. Sim. E o que a gente observou nos trabalhos que a gente fez até anterior à implantação é que a maioria dessas facções, elas são formadas, na verdade, por donas de casa, né? Por pessoas que trabalham em casa e que tem uma máquina de costura, ou às vezes a máquina é de alguém que cede a máquina, e tem aí o prestador de serviço que leva o material para a Dona Maria faz uma parte da peça, ele recolhe, no outro dia já deixa outro material para a Dona Maria, leva esse material para a Dona Fátima, ela já faz o outro processo da roupa e vai montando a peça, tudo faccionado, né? E a gente tentou oferecer para eles no geral, algo diferente, né? Então, se eles quiserem ter o seu próprio negócio, se eles quiserem produzir a sua peça, eles podem fazer o que eles já faziam em casa com a estrutura que eles tinham e levar essas peças não acabadas para serem acabadas no Bom Jardim, porque o ateliê ele serve como um self-service. Então, ela agenda um horário, leva o material dela e utiliza as máquinas que precisa para fazer a sua peça. Então, isso também fica à disposição delas e, assim, está tendo um impacto muito bom. Com certeza. Né? E é o momento também que a gente captura essa empreendedora, né? Se ela está lá desenvolvendo aquele negocinho dela, a maioria das vezes ela está em casa, não é formalizada, não tem nenhuma noção de gestão. Nem e aí poderia imaginar, aborda, né, que faria isso, aborda, informa para ela o que é que a espera lá fora, né? Como é que ela pode crescer na profissão dela, né? Como é que ela pode, daquela profissão, montar um negócio, acessar crédito para poder comprar outra máquina, para poder estruturar o negócio dela, enfim, é o momento que a gente captura, né? Além de que tem projetos locais como o Coxa de Retalho, que é um projeto desenvolvido pelo Conselho Regional de Administração e a Universidade Federal do Ceará, que é desenvolvido dentro do ateliê. Então, a gente ainda oferece essa estrutura, né, para a comunidade poder fazer os seus trabalhos e desenvolver as suas atividades lá. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo dentro do equipamento, né? Um equipamento com muita vida. Com certeza. E assim, falando, você vê que ele tem esse poder de participar de todos os processos, né? Desde a criação, na verdade, antes da criação, a descoberta, né, de que se tem um empreendedor ali, né, a criação e a formalização dele,
e essa parte de acompanhamento, né? Porque curso, né, e capacitação é algo que é ilimitado no caso, né? Você sempre tem que estar Sempre fazendo, está né? precisando. Você Sempre. sempre precisa. Até para os empreendedores mais antigos, né? A gente costuma dizer que pelo menos uma vez ao ano ele tem que participar de algum momento de capacitação para dar uma balançada, né? A acomodação ela é um grande inimigo para quem está empreendendo. Com certeza. Os processos são muito dinâmicos, né? E a tecnologia ela cria e destrói muito processo produtivo. Então aqueles empreendedores que estão dormindo em berço esplêndido, eles vão ficar para trás, né? Porque processos novos vão sendo construídos. Algo que, por exemplo, a gente pode observar nesses 3, 4 meses aí que a gente teve de isolamento social, é que, por exemplo, dificilmente o setor de educação vai ser o mesmo, né? Então, o setor de educação passou por um processo de transformação incrível, né? E criou os produtos novos, né? Eu, por exemplo, eu dou aula hoje ao vivo, mas da minha casa. E os alunos assistem aula ao vivo de suas casas. E a gente está fazendo algumas abordagens com esses alunos e muitos deles não querem voltar para dentro do campo, né? Ou querem encontrar um produto que permita que ele possa ir ao campo quando ele desejar e necessitar, mas que no dia a dia ele possa assistir a aula na casa dele. Mas não uma aula gravada, como a EAD, né, o sistema de ensino à distância normalmente trabalhava. Ao vivo, né? Ao vivo, tirando dúvida com o professor, interagindo com os colegas, né? É um sistema novo, eu acho que não volta, eu acho que as universidades vão oferecer, vão continuar oferecendo esse produto. Ela reduz custo, porque a parte física, né, de energia, enfim, de manutenção, ela reduz. O investimento ela fez para poder oferecer esse serviço nesse período. E seria um erro voltar 100% ao método tradicional quando você tem um produto novo aí disponível para o mercado, né? Com certeza. E os processos eles são assim, dinâmicos. E sobrevive aqueles empreendedores que conseguem enxergar essas oportunidades, né? E sempre, a partir de cada crise, crescer, Com certeza. né? Evoluir, avançar. Um outro exemplo disso são as próprias lojas virtuais, né? E muita gente começou a loja virtual em virtude da pandemia e que provavelmente quando voltar à normalidade também não vai querer ir para uma loja física porque viu toda a estrutura que é possível, né? E as pessoas, os consumidores também se habituaram, né? Venceram a barreira, né? De pedir comida, Sim. de pedir um produto pelo seu celular, né? Então, muitos deles não tinham esse hábito, mas passaram a ter pela necessidade do momento. E, naturalmente, a gente sabe que funciona. Então, por que vai voltar atrás, né? Porque se eu posso pedir um produto da minha casa, que eu vou me deslocar, né? Vou sair no meu carro, ter custo, poluir o meu ambiente, pagar estacionamento, enfim. E pelo outro lado, o empreendedor também, se ele pode fazer a sua operação no escritório que ele monta na sua casa, que inclusive hoje é amparado pela legislação do município, por que ele vai buscar um ponto fixo, né? Tem um custo de aluguel, extra, um custo né? pessoal. Enfim, a gente já via um crescimento muito grande dos coworks, né? Que são ambientes que os empreendedores compartilham custos. Então, agora a gente já vê uma outra onda, né, nascendo aí, que são os empreendedores trabalhando e oferecendo seus serviços de casa e usando as redes sociais e a internet como um mecanismo de fazer esse produto chegar ao seu cliente. Com certeza. momento. Esse momento que a gente vive e aquela frase do novo normal vai trazer uma característica diferente, né, para o empreendedor e para o consumidor que teve que se adaptar a esse momento que a gente vive, com certeza vai ter mudanças, né, que vão fazer parte do nosso dia a dia, vai começar a fazer parte da rotina, né, no caso. Sem dúvida, Érica. E assim, como eu falei, eu repito, nós estamos com um pacote muito legal de orientação e de capacitação para a gente trabalhar exatamente esses aspectos com os nossos empreendedores. A gente quer que eles acompanhem essa evolução e que consigam permanecer e avançar com seus negócios.
Com certeza. A gente quer um sustentável nesse sentido, né? De que ele fique mais que os 2 anos que você citou no início do programa. É o grande desafio. O grande grande desafio. Né? Bom, então, para reforçar ainda mais, né, esse programa que vem com tanta bagagem rica, né? Quais são os canais que as pessoas podem estar acessando para tirar dúvida, que eu acho que é importante a gente reforçar? A gente tem os canais oficiais da Prefeitura, né? O site da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br, tem o canal específico da área de desenvolvimento econômico, que é /desenvolvimento econômico. Você consegue todas as informações a respeito dos projetos da Secretaria. Nós temos também o canal via telefone, que é o 0800 01 4141, onde você pode obter todas as informações desse e dos outros programas desenvolvidos pela Prefeitura na área do desenvolvimento econômico. E presencialmente a gente tem uma unidade que fica na rua Oscar Aripe, 1030, no Bom Jardim. E temos uma unidade que fica no Vicente Pison, na interseção das ruas Josias de Paula. E sempre à disposição nos canais oficiais da Prefeitura também você vai estar encontrando informações sobre os nossos projetos, em especial esse Meu Bairro Empreendedor. Com certeza. Bom, muito obrigada pela sua participação e espero te ter aqui de novo para a gente conhecer os outros projetos que a gente também tem aí, que a gente tem que realmente investir nisso, né? E acredito que temos grandes empreendedores aí que nem sabem todo o potencial que tem. Procure, a gente tem muito projeto voltado para o empreendedorismo e a gente sabe que esse é o momento, a gente atacar, fortalecer e pegar pela mão esses empreendedores aí para eles estarem desenvolvendo a nossa economia. Com certeza, é um programa amigo, digamos assim. Sem dúvida. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e na volta iremos conhecer o Centro de Treinamento Motociclista, administrado pela AMC. A gente volta já.